E, infelizmente, no Brasil, a gente precisa que aconteçam tragédias com os animais para que a gente consiga avanços legislativos. Em Brasília, a gente é tirado chacota, fazem chacota com a gente. Então, a pauta, ela é subestimada, subvalorizada. Então, a gente acabou tendo que tentar, mesmo sem recursos, sem estrutura, carroças absurdas com pesos absurdos que vão até esse teto, concreto, cimento. É isso, gente. Mais um quadro de histórias da gente e eu recebo aqui com muito carinho, né, a Thaís Toches, essa mulher de garra, coragem, uma mulher que tem uma história incrível de luta em defesa dos animais. E, Thaís, eu te convidei para você contar um pouquinho da sua história. Eu nasci em Miracema, né, lá na divisa com Minas Gerais, né, mas interior do estado do Rio, e fiquei até a maioridade lá, e depois eu me mudei para Campos dos Goytacazes, aonde eu moro atualmente, né, e venho travando uma luta pelos animais, né, no território de Campos. Então, basicamente, morei assim mais fixo nesses dois territórios, mas vim de Miracema, aonde a gente pega um pouco, muito ainda dos costumes de Minas Gerais, aquele contato com a natureza, com os animais, com a terra, né? E me mudo para Campos dos Goytacazes, onde a gente vem travando uma luta mais árdua pelos animais, um território mais difícil, né? Que talvez no interior, mais interior, que seria Miracema, a gente ainda tem os avanços, então a luta agrava e fica mais forte no território de Campos, que é onde eu estou morando até hoje, né, travando. Seus pais eram de Miracema? A minha mãe de Miracema e o meu pai de Campos, né? Aí eu fiz essa ponte e é onde eu venho morando. A Miracema é uma cidade pequena, eu imagino para você, né, uma mudança drástica, né? Miracema eu conheço ali, conheço o Oswaldinho, já frequentei muito Miracema ali, né? Já fui em eventos lá. O Oswaldo da rádio? Não, o Oswaldinho, ele é do ramo de medicamento. Ele foi candidato a Ah, vereador, secretário no governo lá. O Oswaldinho, ele chegou a morar em Guapimirim, foi inquilino do meu pai. Aí, nessa andança nossa do Estado em 2018, né, que foi minha primeira candidatura a deputada estadual, eu estive com o Oswaldinho, aí nós encontramos o Oswaldinho lá, me recebeu na casa dele, dormi na casa dele, enfim. Mas Miracema é uma cidade muito aconchegante, eu acho que tem quase a mesma característica aqui de Guapimirim. sim. Mas aí tu sai de uma cidade pequena para uma cidade extremamente grandiosa, né? E cidade pequena, o bom de cidade pequena é que você conhece todo mundo, né? Você Sim. vai na padaria, você toma café com o seu vizinho, com o seu amigo de escola. E como é que foi essa mudança para você? Então, assim, muda, mas não muda muito, muda um pouco, né? Claro que tem uma diferença de habitantes muito grande, mas como Campos ainda tem aquela pegada de interior, ainda não chega a ser como um Rio de Janeiro, né? Aí teve uma mudança, é uma nova realidade, mas Campos ainda tem muito da coisa interiorana, né? Então fica aquela mistura. Tem uma mudança por uma parte, mas tem muito ainda do interior. Dialoga um pouco ainda. E agora me diz uma coisa. Eu gosto muito de cavalos, né? Inclusive eu tenho a minha égua Serena, que de vez em quando a gente está aí nas cavalgadas aí. Me diz como é que é essa luta pelos cavalos? Você compõe o Conselho Nacional? O que que é? É o Conselho Nacional? Não, então, eu integro o Movimento Nacional Brasil pelos Cavalos, né. Na verdade, essa relação com os animais desde sempre, assim, né, na minha vida. Desde criancinha, lá em Miracema, eu já resgatava animais abandonados. Eu tinha 3 aninhos, eu tô com 38, então eu sempre atuei em resgate de animais. Então essa relação com os cavalos, eu tenho desde criança, né, e resgate de animais abandonados. E quando eu chego no território de Campos, a gente vê uma realidade muito cruel dos cavalos. Eu considero Campos hoje o pior território do estado do Rio de Janeiro na questão dos maus tratos e da violência e crueldade com os animais de grande porte, com os cavalos. Então a gente tem uma problemática estrutural de violação de direitos, de crueldade, coisas assim absurdas. Então, falar sobre os cavalos no território de Campos e em outros territórios é totalmente diferente, porque a gente precisa fazer, como eu estava falando com o pessoal aqui, esse recorte territorial. Então, Campos é absurdo. Então, eu chego lá e vejo uma situação deplorável. Então, aqueles resgates que eu já
já fazia de animais pequenos, a gente teve que ampliar para os animais grandes, porque assim, é uma quantidade de cavalos sendo submetidos. Campos carrega hoje uma história de décadas de sofrer, milhares de mortes de cavalos nas costas em cima daquele território. É um território manchado de sangue, crueldade e sofrimento dos cavalos. E fica invisibilizado, né, por não ser uma capital. Então a gente teve que ampliar para esses resgates, e junto disso eu conheci outras amigas ativistas que vêm pegando situações deploráveis de cavalos também, que fundou a Brasil pelos Cavalos, que é a Fernanda Braga, está lá em Belo Horizonte. E hoje eu integro esse movimento que foi fundado por Fernanda, mas que é composto por vários advogados animalistas especializados em cavalos, juízes, e a gente vem fazendo esse trabalho não só de resgate de cavalos explorados em carroça, em condições degradantes, assim, absurdas, que colocam em xeque a nossa humanidade, mas também trabalhando no jurídico, para a gente conseguir esses avanços no jurídico, legislativos, e também na política. Então a gente lança também pré-candidatura, pautando esses animais silenciados. A gente está falando de realidade de animais. E, infelizmente, no Brasil, a gente precisa que aconteçam tragédias com os animais para que a gente consiga avanços legislativos, como o caso, por exemplo, do cavalo de Bananal, que teve as patas decepadas, ainda vivo, com um facão, porque ele não aguentou a seguir a subir o morro após uma cavalgada. Então, assim, não é questão tipo, da cavalgada, a gente não tem nenhuma problemática com a cavalgada. Com as carroças, sim, porque eu acredito que avançamos muito na questão, temos outras formas de carregar, né, peso e tudo mais, sem utilizar o animal. E não tem como, a gente entende que as carroças, elas são intrinsecamente cruéis, pelo fato de ser muito peso, assim. Então a gente tem uma estimativa da existência dos cavalos no planeta de 50 mil anos da existência dos cavalos e nessa relação humana, né? E de submetidos à questão, por exemplo, das carroças e de outras formas de carregar muito peso há 5 mil anos. Então a gente tem aí 45 mil anos, mais ou menos, da vida dos cavalos, que eles viveram uma vida do spirit, uma vida de liberdade. Então é claro que a gente tem os indígenas ou outras pessoas que têm um contato muito harmonioso, respeitoso com o cavalo. Então não é esse o ponto. O ponto são carroças absurdas com pesos absurdos que vão até esse teto, concreto, cimento, e eu desafio qualquer veterinário que pega um animal que foi submetido à carroça há tanto tempo dessa exploração do peso da carroça, dizer que o animal não tem nenhum problema ortopédico. Eles saem do processo da carroça com inúmeros problemas ortopédicos, psicológicos que não revertem. Eles chegam no lugar, eles estacionam. Então, eles têm o direito de ser cavalo cerceado desde sempre. Então, a gente vem junto com a Brasil pelos Cavalos fazendo um movimento nacional forte de libertação desses animais, de uma forma muito respeitosa também com as pessoas que trabalham com as carroças, né, querendo também emancipar essas famílias, que é muito árduo cuidar de cavalo, né, faça sol, faça chuva, essas pessoas estão lá cortando capim, gastando horrores, então o frete motorizado eles fazem muito mais rápido. Então trabalhar em cima da emancipação desses animais é trabalhar também a emancipação dessas famílias, inclusive tirando essas famílias da naturalização de um processo de violência, que é a figura do chicote, que a gente tem em Paraíba hoje, que desde os anos 40 já aboliu o chicote, a gente vê naturalizado. Então a gente tira o chicote da mão dessas famílias e desnaturaliza esse processo de violência, que é muito trabalhado pelo FBI na teoria do link, que é pessoas que são violentas com animais são naturalmente violentas com os seres humanos. Então a gente tira essas famílias também desse processo de violência. A gente vem na defesa dos direitos humanos, da emancipação dessas famílias. Então não são excludentes. Então o direito animal ele caminha de mãos dadas com os direitos humanos. Tá certo, é uma luta muito necessária, né? A gente lembra esse fato, né, do corte do pé do cavalo e a gente para pensar o que passa na cabeça da pessoa, que crueldade, né? Muito cruel. Muita crueldade que, assim, enfim, não deveria nem passar pela cabeça de alguém, né, cometer isso. Muito triste, é muito triste e, infelizmente, é só através de políticas sérias que a gente vai conseguir mudar essa história, né?
E me diz um pouquinho sobre você, sobre sua vida pública, sua carreira política. Você aí passou pela candidatura de vereadora, de deputada estadual. Como foi isso para você? Então, essa ideia de me envolver, assim, mais diretamente com a questão da representatividade na política, é justamente por uma lacuna que a gente vê nessa representatividade dos animais. Quando a gente entendeu que essa luta por direitos e essa luta árdua que a gente trava na ponta, ela caía tudo na política, tudo se resumia na política, aí a gente começou a o Brasil começou a fazer essa busca por esse diálogo, né, com os representantes, e a gente viu muita resistência, como tem até hoje, né, mas a gente vê também algumas aberturas que estão sendo feitas. Então a gente acabou começando a se lançar, assim como eu, outros ativistas, outros protetores, a entender que a luta não era só na ponta ali do resgate, mas também essa luta por representatividade, porque a gente cansa muito, assim, de procurar esses representantes que já estão eleitos e trazer para eles. Poucos abrem o processo de escuta, como você abre, e outros poucos, a minoria abre uma escuta, né? Como a gente tem, eu sou amiga do delegado Bruno Lima, hoje o maior nome na defesa animal no Brasil, e ele fala, em Brasília a gente é tirado chacota, fazem chacota com a gente. Então a pauta, ela é subestimada, subvalorizada. Então a gente acabou tendo que tentar, mesmo sem recursos, sem estrutura, sendo motivo de piada, a gente teve que lançar essas candidaturas, mesmo sabendo que talvez a gente não conseguiria uma vitória na urna, mas que era preciso a gente fazer uma construção de representatividade, não de uma forma emocional, mas de uma forma com os olhos abertos para a nova realidade, que na verdade é uma realidade antiga, essa questão dos animais, mas uma nova realidade na luta por direitos. Então, me lancei nessa, junto com a Rede, junto com a Marina e com o Eduardo Jorge, que na época eles foram a única representatividade à presidência, pautando o veganismo, a alimentação mais saudável, com a redução do consumo de alimentos de origem animal, né, nas escolas, nas repartições públicas. Então, vem dialogando com essa pegada ambiental da Marina, do Eduardo Jorge, em 2018. E aí, na época, foi uma loucura, porque eu rodei o estado de carona, só tinha R$ 800, mas assim, para R$ 800 de suporte, né, financeiro, a gente fez 2.485 votos, assim. A gente foi muito em cima dos protetores. Então, assim, tem eleitorado, tem demanda, porque tem sofrimento, tem violação de direito, não tem política pública como deveria ter. Então, assim, a gente comemora o que a gente tem de política pública, mas basicamente, a gente tem que dizer que não tem, porque em proporção. Então, a gente lança essa candidatura em 2018, e depois lançamos, eu falo lançamos no plural, porque a gente não faz nada sozinho, né. Sempre tem aquela galera, assim, loucona, falando: "Não, eu vou te apoiar", e vai. E para vereadora em Campos dos Goytacazes, em 2020 e em 2024. Só que eu enxergo muito a questão territorial. Lançar uma candidatura em Campos, que já é sem recurso desde sempre, né, mas em Campos, um território aonde ele é cruel? Nossa, é assim, é pela um processo de semente mesmo, para plantar a semente, assim. É difícil mesmo lá, né, então a gente não tem mulheres, a gente não tem, mulheres eleitas lá. As pautas lá são muito difíceis, as pessoas não votam por pauta lá. Não votam pelos animais, não votam pelas mulheres. Então, assim, foram 2 candidaturas bem difíceis. 2018 foi mais fácil, que a gente circulou em locais onde essa pauta está mais oxigenada. Eu fico muito feliz de ter você como companheira, agora minha, aqui no Partido Agir, né? E ver que você não desistiu da luta, porque só existe uma maneira de mudar tudo isso aí que você relatou, né? É a unidade, dos protetores, a unidade pela causa e a representatividade política, né? A política, ela é a única ferramenta que é capaz de transformar, né, tudo isso que você pautou e que hoje você tem como objetivo. E é pensando somente nesse objetivo que você vem mais uma vez como pré-candidata a deputada estadual? Então, a gente lança essa pré-candidatura de novo e eu que agradeço. Para mim, eu fico até emocionada. E eu fico muito feliz de vir também ao lado de gente muito jovem, né? Porque o desgaste, inclusive, como me perguntar, por que que você escolheu o Agir? Principalmente pela liberdade de pautar.
que não é, uma forma de pautar emocional, a liberdade de trabalhar o óbvio. Então, assim, a gente trabalhar o que precisa ser trabalhado, né. Então, quando a gente fala da inclusão, que estava conversando com o pessoal aqui, que eu comentei, falei com o Rafael também, e quando a gente pensa, né, essa base, essa pegada de inclusão, a gente está falando também da inclusão dos animais, porque eles são excluídos, né. Então, eu valorizo muito esse processo, acolhedor e que inclui, sabe. Porque o sistema, a sociedade no geral, ele é excludente, né, ele é excludente, né. Então a gente vê muitos nichos precisando dessa representatividade. Então eu agradeço em nome dos animais por vocês acolherem, os animais nesse processo de construção, mais do que o urgente, né, que é esse processo que a gente está lutando em nível nacional. Então a gente lança essa pré-candidatura, valorizando muito a liberdade que o partido está dando para a gente pautar, sabe. E isso é muito importante, porque se a gente encontra muito freio, não, Thaís, isso não é nem radical, a gente está trabalhando numa realidade que até o governo federal já está lançando como pacote de medidas. Então não tem nada de loucura nisso, sim, luta por direitos, a gente está lutando pelo Código de Direito Animal, o governo federal lançou aí um pacote de medidas sensacional e a gente está lutando para que seja cada vez mais melhorado, abrindo escuta para a construção coletiva dessa nova realidade dos animais, assim, antes tarde do que nunca. Então a gente tem uma dívida histórica com os animais. Então quando o Agir abre, dá essa liberdade para a gente construir, ele tá com os olhos abertos para a realidade. Porque é muito triste quando o partido, os grupos políticos, eles se fecham para a realidade. Então ele exclui e ele é cúmplice da violação de direitos. O Agir não está sendo. Então ele está sendo a favor dos direitos, na defesa dos direitos. Então a gente fica muito feliz. E a representatividade, por quê? Grande parte de quem está lutando, seja no jurídico, seja, né, na base, resgatando, protegendo, cobrindo as lacunas do Estado, são mulheres. Então, a gente precisa lançar pré-candidaturas e candidaturas de mulheres pelos animais. A gente teve aí há alguns dias uma protetora que ela foi assassinada no Paraná, e isso aí é corriqueiro dentro da proteção. Encontraram ela com as mãos amarradas para trás, com uma corda no pescoço, carbonizada, dentro da casa dela em Paranaguá, no Paraná, aonde ela cuidava de 50 cães resgatados da rua, cobrindo as lacunas do Estado, e a casa carbonizada, ela carbonizada, e alguns cães morreram porque ela fez uma denúncia de maus tratos. Então as maiores vítimas também são mulheres, porque é a gente que está na ponta. Então hoje aí a porcentagem, sei lá, me arriscaria a dizer, mais de 90% da defesa dos animais são mulheres. Então nós precisamos de representatividade política de mulheres pelos animais. É por isso que a gente lança essa pré-candidatura. Tá vendo aí, gente? Mulheres fortes, guerreiras, assim como... Esqueci o nome dela. Thaís. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí, gente? Mulheres fortes, guerreiras, assim como Thaís, ainda existem muitas também no nosso estado do Rio de Janeiro. Mas para estar nesse lugar aqui, precisa ter coragem, determinação. E eu sou suspeita de falar do Partido Agir, né? O Partido Agir, ele nos dá liberdade para pautar aquilo que realmente interessa na vida das pessoas, né? Não é uma política de palanque, não é uma política de ideologismo infundamentados para se obter votos, né? São pautas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, dos animais, são políticas públicas que realmente precisam existir, e não só aquela política de artística, né? Hoje a gente vê muito político artista, né? Que fala muito, pauta coisas, né, que atrai as pessoas a ouvirem, porque a pauta... Falar de inclusão é uma pauta bonita de se falar, mas a gente vê poucos políticos agindo, fazendo. Então, o nosso partido é um partido totalmente defensor dos direitos, da igualdade, é um partido que dá para os nossos pré-candidatos, filiados,
a liberdade de trabalhar, de falar e defender o que realmente faz diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é o que move a gente na política, né? Eu acho que se o político quisesse ser artista, ele não deveria ser político, ele deveria ir para a Globo, SBT, enfim, e teria que ir para a televisão. E a gente vê, né, pessoas assim como você, Thaís, que mesmo sem obter nenhum tipo de cargo público, mesmo sem ter ainda alcançado, né, o seu mandato, você trabalha em causas que seria de obrigação de quem está ocupando esse lugar. E isso só vai mudar através de coragem, assim como a sua, de se colocar, né, à disposição para ser essa grande lutadora pela causa. E eu fico assim muito feliz. Feliz de ter você aqui junto com a gente, feliz de ter você, né, como parceira de partido. E eu acho que é isso, gente. O papo da gente traz muitas vivências diferenciadas, né? O que a Thaís colocou aqui são coisas que talvez a gente, no nosso dia a dia, né, a gente não tem oportunidade para parar e para pensar, porque é uma vivência dela, é um olhar dela, e isso é o mais importante na política. Thaís, agora fala suas considerações finais para essa galera que está nos assistindo, né, desse papo aqui maravilhoso, onde eu pude conhecer um pouquinho da sua história, da sua vivência, e tenho certeza que a sua luta será uma luta de grande vitória, né? Eu vi poucas mulheres aguerridas e de coragem ficarem pelo meio do caminho. E tenho certeza que você, assim como eu, depois de muita luta, depois de uma trajetória sendo apontada de todas as formas, continue de pé. E eu tenho certeza que você, mais firme do que nunca, vai enfrentar esse desafio agora de 2026 e vai terminar de pé, de cabeça erguida e colocando em prática tudo aquilo que você sonha para um estado melhor. Mais uma vez, gostaria de agradecer. Obrigada, Marina, pelo espaço, e a toda a equipe, ao Partido Agir. A gente está num estado que é difícil, né? Que às vezes pessoas de outros estados olham para a gente e veem como é um estado difícil politicamente, onde muitas pessoas estão descrentes desse processo político, né? Então, às vezes, não sabemos muito o futuro assim, do estado do Rio de Janeiro politicamente, mas não nos envolvermos nesse processo político não é uma opção. Né? Então, a política ela está em tudo, no nosso dia a dia. Então, é preciso que a gente se envolva, porque qual é a outra opção? A gente vai ver essas violações de direitos acontecendo no nosso dia a dia, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, e a gente não vai fazer nada? Né? A gente não vai lutar por representatividade, a gente não vai cobrar quem está representando a população, seja as pautas humanas e as pautas não humanas. Não, então a gente tem que se envolver nesse processo. Eu acredito muito ainda na boa política, eu acredito que é possível sim fazer uma política limpa, uma política transparente, uma política de muito trabalho, né? Porque o trabalho ele supera, né? Todo o processo midiático, né? Toda a questão de palco, como você falou, e a gente que está envolvido nessas causas, a gente não para de trabalhar. Né? Então, eu acredito que o Rio de Janeiro, ele pode sim, apesar de estar do lado de São Paulo, ser uma vitrine, ainda estar muito atrasado em relação a São Paulo, na luta pelos animais, mas a gente precisa fazer esse processo. A prisão aí dos envolvidos na agressão à capivara na Ilha do Governador mostra aí o quanto que a Polícia Civil está trabalhando e que o estado do Rio de Janeiro ainda pode ser um lugar diferente e de garantia de direitos para os animais. A gente teve uma prisão no estado dificílimo, envolvendo um animal que não dá prisão, não dá em nada, que é o animal silvestre. Então a gente teve aí inédito no Brasil o lançamento, né, da rede do SUS dos animais silvestres. Amanhã tem uma reunião junto com o pessoal do INEA. Então, sim, é possível que o Estado avance, mas só com muita luta e muito envolvimento de vocês, da população, né, que é sensível. Então, não se deem por vencidos, se envolvam. O Estado do Rio de Janeiro tem jeito, tem que ter, né, Marina? É isso, gente. Esse é mais um Histórias da Gente.
né, com Thaís Toches, essa grande mulher, guerreira, e que agora é Agir. Um beijo.